Olá, nós vamos ver antecedentes e causas da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial, o primeiro grande conflito capitalista, mostrando que o sistema de competição entre as nações chegou a tal ponto que o conflito armado seria a resposta para a guerra de todas as guerras, como ela foi chamada. O imperialismo e o neocolonialismo das potências europeias tinha na liderança França, Inglaterra, Bélgica e mais tarde Alemanha e a Itália, porque o processo de unificação da Alemanha e da Itália foi um processo tardio. Como elas se unificaram tardiamente, também entraram nesta corrida tardiamente. Portanto, imperialismo com o neocolonialismo na África e na Ásia causa fundamental. E a disputa entre as potências arrasta praticamente toda a Europa para esse grande conflito. O pano de fundo, o pano ideológico para este conflito é o nacionalismo, que vinha desde o século XIX e pouco a pouco tornando-se um nacionalismo exaltado, uma ideologia burguesa. E a partir da Revolução Francesa, da Revolução Industrial, a burguesia faz com que o Estado seja a sua imagem e semelhança, a semelhança dos seus interesses. E é importante que ela, com essa ideologia burguesa, espalhe para a população, porque será necessário que essa população marche na frente de guerra em nome desse nacionalismo. Um dos exemplos do final do século XIX, portanto antes da Primeira Guerra, a mais importante guerra do século XIX na Europa, que foi a Guerra Franco-Prussiana. O nacionalismo alemão, liderado então por Otto von Bismarck, fundou a Alemanha com o nome de Segundo Deutsche Reich, ou simplesmente Segundo Reich. Nesse processo de unificação da Alemanha, a Alemanha atacou a França naquilo que ficou chamado como a Guerra Franco-Prussiana. A Alemanha ganhou a guerra, Napoleão III da França foi derrubado e a Alemanha incorporou ao seu território um território francês, que é a Alsácia e Lorena. Portanto, a questão da Alsácia e Lorena se soma a mais um motivo para aquela que vai ser chamada de Primeira Guerra Mundial. Véspera da Primeira Guerra Mundial, e depois dela não parou até hoje, aquilo que é chamada corrida armamentista. Ironicamente e paradoxalmente chamada de paz armada. A corrida armamentista, todos os estados discursavam dizendo isso. Para manter a paz, eu sou um estado de paz, nosso povo quer paz, mas como forma de garantir a paz, ostentava a força armada que tinha, militarizando e privilegiando a indústria bélica. Então as sociedades estavam armadas e prontas para um conflito que todos diziam que queriam evitar. Não é a primeira guerra entre os povos, nós sabemos disso. Mas as guerras até o século XIX e até o comecinho do século XIX, no máximo eram bilaterais. Era o país A contra o país B, mais um ou outro aliado. As guerras eram fundamentalmente bilaterais, como esta que falamos agora, a Guerra Franco-Prussiana. O que deu um caráter de mundial para a guerra de 1914 a 1918 foi a política de alianças. Não se tratava mais do país A com o país B. Quem começou esse processo foi o próprio Otto von Bismarck. A Alemanha aliou-se à Itália, também neocolonialista, imperialista, e aliou-se ao Império Austro-Húngaro. Esta tríplice aliança, Alemanha, Império Austro-Húngaro e Itália, formam um bloco a partir do finalzinho do século XIX. E o poder desta tríplice aliança era uma ameaça para as outras nações europeias. Assim, no começo do século XX já, Inglaterra, França e Rússia
formam aquilo que é chamado de Tríplice Entente. Então nós temos de um lado a Tríplice Aliança, Alemanha, Itália e Império Austro-Húngaro, e nós temos a Tríplice Entente, Inglaterra, França e Rússia. A Rússia tem um papel fundamental porque, ao se aliar do lado ocidental com França e Inglaterra, o bloco da Tríplice Aliança fica exatamente entre elas, cercada, portanto, por países da Entente. A Alemanha e a Itália e o Império Austro-Húngaro no meio, de um lado a Rússia, do outro lado a França e a Inglaterra. Claro que quando estourar a guerra, outros países entrarão nestas alianças, perdendo o caráter de tríplice. Mas foi exatamente a véspera da guerra a presença das tríplices alianças que provocaram o caráter mundial, a mundialização desta guerra. Véspera da guerra e ligada ao neocolonialismo e ao imperialismo, a questão marroquina. No norte da África, França e Alemanha disputavam o controle sobre o Marrocos. Muito mais grave, a questão balcânica, na Península Balcânica. A Península Balcânica ela é fundamentalmente eslava. E a posição dela, dominada até então pelo Império Turco, a Rússia precisava passar pela Península Balcânica, pelos estreitos de Bósforo e de Dardanelos, para passar para o Mar Mediterrâneo e do Mar Mediterrâneo passar para o Mar Vermelho e do Mar Vermelho entrar no Oceano Índico. Também passando a Rússia ainda, pelos estreitos de Bósforo e Dardanelos, passar pelo Mediterrâneo e do Mediterrâneo ganhar o Atlântico. Portanto, resumindo, a Rússia precisava muito dos eslavos da Península Balcânica. Por outro lado, a Alemanha tinha os seus interesses com o Império Turco, na estrada de ferro Berlim-Bagdá. Pelo nome, aí sai de Berlim, uma potência industrial que é a Alemanha, para escoar seus produtos até o Império Turco, Bagdá, hoje Iraque, né? Que o trem levaria produtos industrializados até o Império Turco e levaria petróleo de Bagdá para Berlim. Portanto, a Alemanha de um lado, aliada à Áustria, com interesse nos Balcãs, e a Rússia, inimiga da Áustria, com interesse nos Balcãs. Portanto, a questão balcânica ela é fundamental para o desencadear desta guerra. E a guerra acabou sendo desencadeada num atentado exatamente na Península Balcânica. O herdeiro da Áustria, Francisco Ferdinando, estava em Sarajevo, na Bósnia, que era um território dominado pela Áustria, que era aliada da Alemanha. E um atentado foi morto o herdeiro da Áustria, Francisco Ferdinando. A Áustria invadiu, por isso, a Sérvia, líder do pan-eslavismo na península. A Rússia, aliada da Sérvia, atacou a Áustria, e estes ataques da Áustria na Sérvia e da Rússia na Áustria foi o desencadeamento de uma guerra, longa guerra, que durará de 1914 a 1918.